Nós vamos falar nesse vídeo a respeito de como descobrir qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Será que há uma fórmula? Será que há um segredo para que nós venhamos entender a vontade de Deus e viver segundo a vontade de Deus? É sobre isso que nós vamos falar. Então fique comigo até o finalzinho desse vídeo. Vamos então abordar o assunto? Nós vamos falar nesse vídeo baseado em Romanos 12:2. Paulo diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem duas maneiras de nós conhecermos a vontade de Deus para nossas vidas. A primeira dela é conhecendo a palavra de Deus. Nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia Sagrada, pois ela não contém, ela é a palavra de Deus. É a Bíblia que vai nos ensinar a como nós devemos nos portar diante das dificuldades que nós viemos enfrentar. Ou seja, existem situações que você vai enfrentar que, se você tiver o conhecimento bíblico, você já vai entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. E outra coisa muito interessante é que, se você não tiver o conhecimento bíblico, você será uma presa muito fácil dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, que muitas das vezes usam versículos fora de contexto para enganar as pessoas. Muitas dessas pessoas estão sendo enganadas porque lhe falta conhecimento. O próprio Jesus disse: o homem erra por não conhecer as Escrituras. Então, se você quiser conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida, em primeiro lugar, você precisa ler a Bíblia. Deus disse para Josué: não se aparte do livro desta lei, mas medita nela de dia e de noite. O salmista Davi diz no capítulo 1 também que o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite é como a árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então você precisa, em primeiro lugar, ter um conhecimento bíblico. Você precisa conhecer a Bíblia, que é a palavra de Deus. E o segundo caminho, não menos importante, é ter intimidade com Deus. Se nós lermos todo o Antigo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, Abraão, que a Bíblia diz que andou com Deus. Abraão ouvia a voz de Deus. Homens como, por exemplo, Elias, que tinham discernimento, tinham uma comunhão tão íntima com Deus, que ele chegou a dizer para Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover. Ele era um homem que estava tão ligado com Deus, que ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele sabia que, ao falar ali, Deus iria honrar a sua palavra. Isto é intimidade. Se nós queremos saber qual é a vontade de Deus, nós precisamos ter o nosso período de oração. Infelizmente, hoje muitos cristãos só têm o seu período de oração quando fazem uma campanha, ou seja, estão enfrentando uma luta, uma dificuldade ou uma adversidade. Aí eles vão entrar em um período de oração, em uma campanha de oração, para que Deus responda a oração deles. Porém, oração não pode simplesmente ser feita quando eu preciso de um milagre ou de uma bênção. A oração é nossa intimidade com Deus. É por isso que Paulo diz: orai sem cessar. A oração é a respiração da minha alma. Ou seja, se você é uma pessoa que não costuma orar, não costuma ler a Bíblia, dificilmente você vai entender qual é a vontade de Deus. Nós não podemos praticar a oração porque eu preciso de um milagre. Você vê, por exemplo, Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia, mesmo sendo escravo, levado para a Babilônia, ele continua o seu propósito de oração. É claro que quando ele ora ao Senhor e pede para que Deus dê a ele a revelação do sonho do rei, ele recebe esta revelação através de um propósito de oração, mas ele tinha uma vida cotidiana de oração. Se você quer conhecer qual é a vontade de Deus, existem somente esses dois caminhos. Quantas pessoas não estão indo atrás de profetas, de profetisas? Quantas pessoas não estão indo atrás de revelador para descobrir qual é a vontade de Deus e acabam sendo enganados? Sabe por quê? Falta a leitura bíblica e falta a oração. Não há cristão que sobreviva sem oração. Se alguém diz: eu fico o dia inteiro sem orar, eu fico uma semana sem orar, ou eu só oro quando vou à igreja, esta pessoa precisa nascer de novo, porque a oração é a minha intimidade com Deus. É através da oração que Deus fortalece a minha vida. E como Paulo diz, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus, tem que haver uma transformação na nossa mente. E como que vai haver essa transformação na minha mente? Primeiro, eu lendo a palavra de Deus, e segundo, eu tendo comunhão com Deus. A oração, jejum, consagração, isso vai abrir minha mente de uma forma até eu entender qual é a vontade de Deus. Infelizmente, muitas pessoas chegam diante de Deus já com a sua decisão tomada, e aí vão orar e dizer: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mas na verdade, ele já tomou uma decisão, o coração dele já está pendendo para uma decisão que ele já tomou. Ele basicamente está comunicando esta decisão a Deus em oração.
Saiba que Deus não vai dar resposta nenhuma. Deus não vai falar nada, porque você já decidiu o que você vai fazer. Por isso, antes de tomar qualquer tipo de decisão que vai colocar em risco toda a sua vida, ore ao Senhor. Depois que você tomou essa decisão, ore ao Senhor. Que a oração seja uma prática na tua vida, meu irmão. Que a leitura da Bíblia não seja simplesmente quando eu vou buscar alguma coisa que eu quero aprender, não. Mas que a prática da leitura da Bíblia seja ela diária. Que nós possamos nos deleitar no Senhor, na sua palavra, para que sejamos o que o salmista diz, a árvore plantada junto a ribeiros de água. Infelizmente, muitas pessoas não vão procurar esses dois passos que eu acabei de falar, porque é mais fácil você ir atrás de um revelador e de um profeta para saber qual é a vontade de Deus. Só que aí essas pessoas pegam um atalho. Elas não querem ter uma comunhão com Deus, elas não querem ler a Bíblia para descobrir qual é a vontade de Deus. É mais fácil ir atrás do irmão que revela, da irmã que revela, do homem que revela o CPF, é muito mais fácil. Porém, infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas. Não é porque não tem condições de ler a Bíblia, não é porque não podem orar, porque nós podemos orar a qualquer momento. Podemos ler a Bíblia, tirar um tempo para ler a palavra do Senhor, porque isso vai alimentar a nossa alma. Que Deus venha te abençoar de uma forma poderosa, meu irmão, eu deixo esse conselho para você. Leia a palavra de Deus e seja um homem, uma mulher de oração. E você vai entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a tua vida.